Olá, meus queridos amigos, queridos companheiros aqui do canal Pensamento Vivo. Quero agradecer a vocês por estarem aqui mais uma vez para mais um vídeo, mais uma consideração que nós vamos fazer a respeito das Santas Escrituras. E ao mesmo tempo também eu gostaria de, por meio desse vídeo, dar um alerta aos nossos queridos irmãos Testemunhos de Jeová que carinhosamente vêm aqui ao canal nos assistir, nos visitar, nem que seja, de vez em quando para lançar algum tipo de ataque. Não se sintam preocupados com isso, pode vir, continuar vindo. Em algum momento eu espero, acredito, vocês, assim como eu também, vai despertar do sono. E eu gostaria de aproveitar esse vídeo para dar um alerta a vocês, na verdade uma preocupação, com base aqui no texto de Efésios capítulo 4. Então vamos à Bíblia, Efésios capítulo 4, a Bíblia diz assim, no versículo 14. Então, não devemos, vamos ver aqui o contexto, um pouco mais atrás ele diz assim, que todos nós, cadê? No 11. E ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores, para o reajustamento dos santos. Então, quem são os santos? A palavra santo, se você for lá nas publicações da Torre de Vigia mesmo, que seja, estamos falando aqui primariamente para pessoas que já foram da organização Torre de Vigia ou outros que ainda são, ou você que não é, se você desejar pode pesquisar. A expressão santos muitas vezes se refere àqueles que são limpos ou separados, que foram escolhidos ou colocados à parte para um propósito. Então os cristãos são chamados de santos porque eles foram separados do mundo, foram escolhidos por Cristo. Aí diz aqui, para a obra ministerial, para edificar o corpo do Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé. Entenda que unidade não é uniformidade, como algumas religiões de controle mental parecem fazer crer que seja. Unidade não é uniformidade. Uniformes é quando é tudo igualzinho. O que é? Estamos vestindo uniforme, ou seja, estamos todos com a mesma roupagem, com a mesma indumentária. Unidade é quando nós estamos unidos, ou estamos com a mentalidade assim, voltadas para um objetivo comum. Embora eu possa me vestir de uma determinada forma ou me comportar de determinada maneira, mas o objetivo final é o mesmo. Então, unidade na fé que todos nós temos, a nossa fé em Cristo, todos nós almejamos a vida eterna, todos nós queremos seguir o que a Bíblia diz. Embora tenhamos determinados conceitos que são questões subjetivas, ou seja, são aquelas que nós mesmos decidimos, como aplicar, até que ponto aplicar na nossa vida. Ou seja, não são questões fundamentais da fé cristã. Quando uma pessoa pega uma questão subjetiva, que é uma questão de livre interpretação, e transforma aquilo numa questão fundamental da fé cristã, ela se tornou uma pessoa dogmática. Ela está impondo seu ponto de vista, sua visão, sua interpretação. Mas a Bíblia não fala disso, ela fala que todos alcancemos a unidade na fé. Tanto é que tinha cristãos, se você ler aqui as cartas do apóstolo Paulo, que observavam a lua, tinha outros que observavam o sábado, tinha alguns que jejuavam, tinha alguns que faziam circuncisão, que eram circuncidados, enfim. Então não devemos mais, aí diz aqui, cadê? Unidade na fé e do conhecimento exato do Filho de Deus, o estado de homem adulto, alcançando a estatura da plenitude do Cristo. Por que devemos priorizar, desejar ou buscar alcançar a plenitude do conhecimento exato, ou estar buscando isso, de forma absoluta e perfeita? Não vamos conseguir na nossa imperfeição. Mas nós devemos estar buscando isso. Para quê? Como diz o 14. Então não devemos mais ser crianças, perdão, não devemos mais ser crianças, jogados como que por ondas e levados para lá e para cá por todo o vento de ensinamentos, pela esperteza de homens, pela astúcia de artimanhas enganosas. Mas falando a verdade, cresçamos em todas as coisas por amor
Em direção à unidade aí, ó, todos unidos em direção àquele que é a cabeça, o Cristo. Então nós devemos evitar ser como criancinhas, que é, irmão, para qual igreja que eu vou? Irmão, é correto obedecer, observar o sábado? Irmão, posso usar 2 brincos ou piercing? Entendeu? Os são levados para lá e para cá. Olha, a selagem do Israel de Deus terminou em 1935. Agora não mais. Em 2007, não, a selagem não terminou ainda, vai terminar. A separação das ovelhas do cabrito está acontecendo, irmãos, fiquem desesperados. Não, ó, a separação das ovelhas dos cabritos só vai acontecer mais para frente. Está entendendo o raciocínio? Então, não ser bobinho em sentido espiritual, levado para lá e para cá, às vezes, né, pela emoção, ou por muita coisa fazendo, muita coisa, atividade, mergulhada em atividade, nós não tomamos tempo para refletir se a determinada doutrina e ensino realmente está balizada na Bíblia. Ou às vezes nós deixamos para lá, porque talvez confrontar aquele assunto pode nos fazer sair da nossa zona de conforto, o que é um perigo. Um perigo, que aí nós nos tornamos vítimas de homens espertos, astutos com artimanhas enganosas, diz o texto. Uma dessas doutrinas que são prejudiciais e que mudam para lá e para cá é uma doutrina que se ensina que Jesus Cristo não é uma das partes do novo pacto. Jesus não é uma das partes do novo pacto e são partes do novo pacto apenas 144 mil pessoas que a Organização Torre de Vigia chama de ungidos. Será que é isso que a Bíblia ensina? Jesus não é uma das partes do novo pacto? Para justificar, então, essa afirmação, a organização fala na revista A Sentinela, 15 de outubro de 2014, páginas 13 a 17, que Jesus não é uma das partes do novo pacto, porque ele não precisa de perdão. Entendeu? Jesus não é uma das partes do novo pacto, pode ver aqui no artigo, porque ele não precisa de perdão. Tomemos esta afirmação como verdadeira. Então, quem não faz parte do novo pacto é quem não precisa de perdão. Quem são as partes do novo pacto, o corpo governante? Ele responde: as partes do novo pacto são Jeová e os 144 mil cristãos ungidos. Então eu concluo com isso, corpo governante, que você está dizendo que Jeová precisa de perdão e que o resto da humanidade que não faz parte dos 144 mil também não precisa de perdão, como Jesus Cristo. É uma lógica matemática simples, mas é apoiada na Bíblia? O problema é esse. Tem isso apoio na Bíblia? Vamos ver as palavras de Jesus? Primeiro vamos ver as palavras que Jeová fez. Lembrando que o novo pacto que Jesus instituiu substitui o pacto anterior. Por isso que comumente nós falamos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento pautado nas leis mosaicas, né? Na lei mosaica, onde Moisés foi o mediador ou o intermediário entre Deus, Jeová, e a humanidade. No caso ali, a humanidade é representada pelo Israel carnal, né? A nação de Israel. Moisés mediou entre Jeová e a nação de Israel. Tanto a nação de Israel quanto Moisés quanto Jeová faziam parte daquele pacto. Jeová disse por meio do profeta Jeremias que ia fazer um novo pacto, não semelhante àquele, com código de leis escritas. Vamos conferir? Na Bíblia. E você está livre para duvidar, para questionar tudo isso que está sendo dito aqui. Na verdade, eu convido você a fazer isso. Jeremias 31 em diante diz: vejam, estão chegando os dias de Jeová, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não será como o pacto que fiz com seus antepassados no dia em que os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pacto meu que eles violaram, embora eu fosse o verdadeiro dono deles, diz Jeová. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Jeová. Porei a minha lei no seu íntimo.
e a escreverei no seu coração. E eu me tornarei o seu Deus, e eles se tornarão o meu povo. Compare essas palavras com... Olha que maravilha. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, que Jeová diz, né? E eu residirei com eles, eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, a cada um ao seu irmão, dizendo, conheçam Jeová, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz Jeová, pois perdoarei o seu erro, e não me lembrarei mais do seu pecado. Por meio do novo pacto, Jeová perdoa o nosso erro. Jesus, quando instituiu a celebração da sua morte, o memorial, né, conhecido assim, disse assim em Lucas 22, 19. E ele pegou também o pão e deu graças e partiu dizendo, isto representa o meu corpo, que há de ser dado em benefício de vocês. É lógico que você deve concluir que o corpo de Jesus não foi dado em benefício apenas daquelas pessoas que estavam ali com Jesus na sala de sobrado, mas em benefício de toda a humanidade. Concorda ou discorda? Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo, este cálice representa o novo pacto. O novo pacto, citado lá em Jeremias 31, 31 em diante. Com base no meu sangue, o sangue de Jesus sela o novo pacto. O próprio Jesus está dando a vida, o corpo, e está ali intermediando o novo pacto. Com base no meu sangue que será derramado em seu benefício. Então Jesus está ali fazendo um novo pacto com eles. Jeová, Jesus intermediando e, no caso, a humanidade. Jeová faz parte do pacto, assim como Jesus está aqui na Bíblia. O próprio Jesus está dando o sangue dele está dentro do pacto. Sem o sangue de Jesus não existe um novo pacto. O sangue de Jesus representa a vida dele, então a vida de Jesus está dentro do novo pacto. Como é que Jesus pode não ser uma das partes do novo pacto? Me diz, por favor, querido irmão, testemunho de Jeová que apoia o corpo governante. Me explica. E aí eles dizem nas suas publicações, como o livro Estudo Perspicaz, volume 2, páginas 55 Estudo Perspicaz, volume 2, páginas 555 a 560, que os que fazem parte do novo pacto são apenas os chamados 144 mil cristãos ungidos. Justificando isso, eles citam Hebreus. E vamos ver em que momento Hebreus fala de 144 mil cristãos ungidos. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel. Na verdade aqui, o escritor de Hebreus está fazendo referência a Jeremias 31. Até a tradução do Novo Mundo aqui, vamos ver na referência. Cadê? Porém as minhas leis na sua mente, escreverei no seu coração e me tornarei seu Deus, e eles se tornarão meu povo. E não ensinarão cada um ao seu concidadão, dizendo, conheça Jeová. As mesmas palavras do livro de Jeremias. E aí, se a gente for aqui na referência, tem aqui, ó, Jeremias 31, 31 a 34. A própria tradução do Novo Mundo aplica este texto aqui a Jeremias. Mas em nenhum momento se fala aqui que este novo pacto está sendo feito com 144 mil pessoas apenas. 12 versículos 22 a 24, citado no livro Perspicaz. Mas vocês se aproximarão de um monte Sião e uma cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, e de minhas miríades de anjos, em assembleia geral e da congregação dos primogênitos que foram inscritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e a vida espiritual dos justos, que foram tornados perfeitos, e de Jesus, o mediador de um novo pacto, e do sangue aspergidos, que fala melhor do que o sangue de Abel. Em que momento se falou aqui que o novo pacto está exclusivo a 144 mil cristãos? Em nenhum momento. Aí eles citam também Gálatas 6, versículos 15 e 16. Gálatas 6, lá no finalzinho, versículos 15 e 16, que diz: pois o que importa não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas ser uma nova criação. Que haja paz e misericórdia sobre todos os que vivem de acordo com essa regra. Sim, sobre o Israel de Deus. Em que momento ele diz aqui que o Israel de Deus são só 144 mil cristãos? O 3, 26 a 28, que diz: todos vocês são de fato filhos de Deus por meio da sua fé em Cristo Jesus. Em que momento esse texto diz
que essas palavras se limitam a 144 mil pessoas. Todos vocês são de fato filhos de Deus por meio da sua fé em Cristo Jesus. Ele diz que filhos de Deus são só 144 mil. Os outros serão talvez no futuro netos de Jeová por meio de Jesus. Outra blasfêmia. Todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Só 144 mil foi batizado em Cristo? Não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um só em união com Cristo Jesus. Falou alguma coisa de 144 mil aqui? Não. Os textos que eles estão citando não tem nenhuma referência a 144 mil. Vamos ao outro texto citado no Estudo Perspicaz, Romanos capítulo 2, que é o último texto que eles citam lá, nessa explicação. 2, versículos 28 e 29, que diz: como não quiseram reconhecer Deus, Deus os entregou a um estado mental reprovado para fazerem... Não, 2, 28 e 29. 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é por fora, nem é a circuncisão algo feito por fora na carne, mas judeu é quem o é no íntimo, e a sua circuncisão é a do coração. Lembra que Jeová falou que ia escrever não em código de leis escritas, mas no coração? Por espírito e não por um código escrito, o louvor dessa pessoa vem de Deus e não de homens. Em que momento o texto aqui está falando de 144 mil cristãos ungidos? Em nenhum momento. Você entendeu? O malabarismo, a forçação para interpretar um texto e aplicar exclusivamente a uma classe para poder desprezar a outra e ao mesmo tempo tirar Jesus do meio do novo pacto. Entendeu, irmão querido do Testemunho de Jeová? Eu estou convidando você a examinar as Escrituras. Não confie nas minhas palavras, não. Não confie. Vai lá nas Escrituras e veja esses textos que estão no Estudo Perspicaz, volume 2, 555 a 560, a Sentinela, de 2014, 15/10, páginas 3 a 17. Não acredita nas minhas palavras. Vai lá e confere nas publicações. Outra coisa que é ensinada para dizer que Jeová desprezou a nação de Israel, e aí, né? Será que Jeová realmente rejeitou a nação de Israel, como é ensinado pela Torre de Vigia? É verdade que eles se rebelaram e rejeitaram a Jeová, eles, a nação de Israel, mas não todos. Porque um pequeno grupo, chamado de Pequeno Rebanho por Jesus em Lucas 12:32, aceitou Jesus, inclusive seus apóstolos que eram judeus. Por isso, Romanos 11, versículo 1 diz: portanto, então, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Jeová não rejeitou a nação de Israel como um todo. Ele rejeitou aqueles que rejeitaram a Cristo, mas não foram todos que rejeitaram a Cristo. Então essa é a outra doutrina ensinada falsamente pela organização Torre de Vigia. Então eu queria dar este pequeno alerta para que você não seja levado para lá e para cá por toda sorte de vento, de vão ensino, que é promovido por homens astutos, que criam artimanhas, que manipulam textos bíblicos, para que eles possam estar, né, glorificados no poder, dominando como governantes sobre você, sendo o amo da sua fé, dizendo para você em que você deve acreditar. Mas, mais uma vez, eu apelo para o seu coração. Ouça apenas a voz de Cristo. Está em João capítulo 10. Ouça apenas a voz do pastor excelente, Cristo Jesus. É a Ele que nós devemos ouvir. É a palavra de Deus que nós devemos ouvir. E não há homens imperfeitos que falham nas suas interpretações. É esse o convite que eu queria fazer a você. Agradeço mais uma vez a sua atenção e aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.